Ô, João. Obrigado. Vamos festejar? Sai daqui, né? Sai daqui, vamos festejar. Por conta do João. Vamos lá então, pessoal, vamos nos concentrar, trazer o pensamento para o momento presente. A partir de agora, traga sua mente para o já, para o momento presente. Busque uma respiração mais tranquila e profunda. Enche seu peito de ar e solta. Respire. Vamos começar relaxando o corpo físico, iniciando pelos pés. Você vai respirando, relaxando cada parte do seu corpo. Subindo pelas pernas. Relaxe seu quadril. Relaxe seu abdômen, seu peito. Respire. Relaxe toda a extensão da sua coluna, seus ombros e braços. Relaxe suas mãos. Relaxe seu pescoço, sua nuca. Relaxe seu rosto. Enche o peito de ar e solta. Relaxe seus olhos, pálpebras. Relaxe suas sobrancelhas, testa, seu couro cabeludo. Isso. E assim, com seu corpo relaxado, isso propicia que sua mente fique mais leve, tranquila, serena, conectada no presente. Você vai se conectando agora a si mesmo. A sua essência, que é divina, o seu eu interior. Se conecte a você. Dessa forma você visualiza lá no seu íntimo essa pequena chama ou ponto de luz que você tem lá no fundo do seu coração, no íntimo da sua alma. E a partir de agora você traz a gratidão no seu coração. Descer por mais essa aula abençoada, por mais esse dia abençoado, por todas as oportunidades que tivemos nesse final de semana, repouso. Agradeça pelo convívio com as pessoas que você ama, que são importantes para você, que ainda estão do seu lado. Agradeça pelo seu teto, seu pão. E através do sentimento da gratidão, você vai fazendo com que essa sua luz interior possa expandir e crescer cada vez mais. Essa luz vai crescendo aos poucos, aumentando, expandindo. De dentro de você, quanto mais você agradece, mais ela aumenta. Até que ela envolva, então, todo o seu corpo, todo o seu sistema. Envolvido agora por essa luz que é sua, um processo de autoiluminação, você vai se reequilibrando, se restabelecendo, mas continua agradecendo e essa luz expande ainda mais, extrapolando os limites do seu sistema e do seu corpo. Essa luz agora envolve todo o ambiente em que nos encontramos. Isso, você começa a expandir, irradiando essa luz em todas as direções.
como se você fosse uma pequena estrela iluminando tudo à sua volta, irradiando de você. Irradie. E assim a sua luz irradiada se conecta com o do colega do lado, que se conecta ao outro. E nós vamos nos conectando uns aos outros agora, formando uma linda corrente de luz. Irradiados e conectados, nos conectamos também aos mentores espirituais, responsáveis por essa noite abençoada de hoje. Esse trabalho, esse estudo. Conectados aos mentores, nos conectamos também a Jesus, nosso grande amigo e mestre, nessa corrente maravilhosa de luz que nos reequilibra, que nos refaz. E então agradecemos ainda mais, através da oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez, aos poucos vai retornando agora para o seu corpo físico, percebendo ele aos poucos, você percebe seus membros, percebe o peso que ele faz sobre onde você está sentado ou sentada. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Boa noite a quem chegou. Oi, Dri. Sejam bem-vindos. Pessoal que conectou aí quando estava fazendo a radiação. Retomando a nossa aula, a gente começou a falar na aula passada, né? Sobre a psicometria. A Vilma ficou impressionada com isso, né, Vilma? Psicometria, na qual a gente começou a ver quais são as possibilidades desse fenômeno, né? Que, na verdade, é a capacidade que os espíritos têm de captar as vibrações de pensamento impregnadas nos objetos. Então, um objeto que é fruto de um pensamento, uma fixação mental de alguém, aquele pensamento, lembra quando a gente viu lá no começo do curso, pensamento é energia. Pensamento, quando você emite esse pensamento, ele é energia que propaga em forma de ondas. E nessa propagação do pensamento, ele vai em direção àquilo em que se objeta, né? Então, se você tem um objeto material que você pensa muito nele, que ele, o famoso valor sentimental, né? Aquele objeto que tem um valor sentimental, aquele objeto que você não larga por nada, que você não doa, não empresta, não vende, você impregna ele, carrega ele com suas energias mentais. E ele fica como se fosse imantado por essa energia mental sua. E enquanto você lembra dele, mesmo que você desencarna e passa séculos, mas se você ainda se lembrar dele, ele ainda vai continuar com aquela energia mental sua. E qualquer espírito que pegar ele, tocar nele, conectar a ele, vai conseguir perceber essa energia mental e vai conseguir acessar as reminiscências das suas memórias, quando você usava aquele objeto, né? Então, tecnicamente, na mediunidade, o que é a psicometria? A faculdade de ler impressões e recordações ao contato com objetos, né? Esse termo também é usado, a gente viu que ele é usado na psicologia, só que ele é, na psicologia, aquela forma que existe de se mensurar capacidades intelectuais, né, das pessoas, comportamento das pessoas, aqueles testes psicológicos, teste QI, isso tudo é psicometria na psicologia. Aqui, falando de mediunidade, é isso, é a capacidade que os espíritos têm de, ao tocar um objeto, ter contato com
a energia mental impregnada nele e ter acesso àquelas memórias que aquele objeto carrega através dessa energia mental, certo? A faculdade de pessoa, em objetos, não é. Ela é dos espíritos desencarnados e também desencarnados, os espíritos desencarnados, e alguns médiums possuem esse tipo de mediunidade, conseguem acessar esse tipo de mediunidade, sabe? Você pode ser coletivo, um objeto. Vou dar um exemplo para você. Quando eu estive no Coliseu, algumas pessoas tocavam na parede, em algum lugar lá, e sentiam, viam coisas naquela época. Né? É uma coisa assim, coletiva, tipo assim, quanta gente morreu para coisa. Não, pode ser isso? Pessoas encarnadas faziam isso? Ou isso é outra coisa, mas... Não, é isso, é psicometria. Mas a pessoa tem que ter a mediunidade para isso. É um tipo de mediunidade também, entende? A pessoa tem que ter a mediunidade para conseguir captar essa conexão com a energia mental ali dos objetos. Porque tem outra coisa... Não é todo médium. Se algum médium entra num local que está carregado, aconteceu muito crime ali, a pessoa sente energia. Sim. Aí é diferente, é coisa. outra coisa. Aí é a energia do ambiente, a energia psíquica do ambiente. Aqui, aí é ambiente, que a maioria das pessoas conseguem perceber isso, né? 99% das pessoas conseguem perceber a energia do ambiente. Né? Que às vezes de forma mais leve, outros de forma mais intensa, mas a maioria das pessoas percebe isso. Isso não tem nada a ver com psicometria. Psicometria é quando é um objeto específico e você acessa memórias específicas. Por exemplo, esse óculos. Esse óculos pertenceu ao meu tetravô. E aí, a hora que eu toco nele, me vem lembranças do meu avô, do meu tetravô. O que ele fazia, o que ele estudava, o que ele via com o óculos, entende? Isso é psicometria. Fala, Pano. Tem no Netflix que o moço acessa mensagens, né, das pessoas que faleceram através de objetos que a família leva para ele tocar. E o Divaldo também tem, tanto que o Divaldo, para dormir em hotel, ele levava o próprio travesseiro, porque senão ele não conseguia dormir. Legal, não sabia dessa mediunidade do Divaldo, não. Eu nem sabia que tinha na Netflix esse. Tem um programa no TLC, chama A Média. A Média? Eu já assisti algumas vezes. Ela fala. Oiê. Quando ela faz construção assim, ela pede para a pessoa levar um objeto, né, do qual ela assistir uma aí mensagem, ela toca, e ela começa a falar coisas referentes àquela pessoa, né, que foi dona do objeto. Então, entendi. Sim. Em relação aos Deus encarnados, tem até a pessoa viveu, a gente toca o Sim. Sim. É um dom também. É um dom do espírito, né? É uma das... os encarnados, né? Os espíritos que já estão equilibrados, lógico, né? Os espíritos que já estão equilibrados, já, né? Eles conseguem ter o acesso. Eles, no contato com esse objeto, ele percebe isso. E nos encarnados, é uma mediunidade específica. Entendeu? Nem todo mundo tem, né? Então, é isso. Então, existem médiums que possuem essa faculdade. Existem alguns médiums que conseguem acessar a energia mental desses objetos e ver as imagens, as sensações que esse objeto traz. A psicometria mediúnica... Fala, Vinícius. Só perguntar uma coisa. Vamos supor que tem uma casa, exemplo, e aí demoliram essa casa, construíram outra coisa, sabe? Ou era um presídio, ou era um escola, enfim, qualquer coisa do tipo. É destruído, construído por cima.
Aí tem um médico que consegue rever uma memória, uma situação daquele ambiente, talvez foi implantado lá. Poderia ser esse caso ou não? Não. A psicometria é específica em objetos. Objetos. Porque pode ficar, tipo, mesmo no ambiente imantado, sabe? Você fala assim, no terreno onde no tinha a terreno. casa. Isso. Eu já vi histórias assim, por exemplo, de presídio, que demoliram todo lá e se construíram uma escola, sabe? Tinha algumas pessoas tinham visões que era anteriormente, sabe? Pode ser. Mas eu não diria que é a psicometria em si. Entendi. Não é a psicometria em si. Seria um acesso ali àquela energia psíquica do ambiente, mas não a psicometria em si. A psicometria ela é ligada diretamente a um objeto. Entendeu? O ambiente é uma ideia. Porque tem o ambiente psíquico também, né? Então, isso também influencia. Gente, tem um caso, tem um arqueólogo chamado Jeffrey Goodman. Ele escreveu um livro que se chama Psych Archaeology, Time Machine to the Past. Traduzindo, Arqueologia Psíquica, Máquina do Tempo para o Passado, em que ele utiliza a psicometria mediúnica para descobrir e acessar objetos pela arqueologia. É um livro. Ele escreveu um livro falando disso. Tem uma situação que aconteceu com ele em 1977. Né? Ele escreveu o livro em 1977. Teve um caso que aconteceu com ele em 1941, 22 de outubro de 1941. Eu trouxe a descrição para ler para vocês. Quando o professor Stanisław Poniatowski, da Universidade de Varsóvia, entregou ao médium polonês Stefan Osowiecki uma ponta de projétil da cultura madaleniana, depois de segurar o artefato, Osowiecki afirmou que se tratava de uma ponta de lança da França ou da Bélgica, pertencente a moradores de casas redondas, de pele acastanhada, cabelos pretos, baixa estatura, mãos grandes, pés e quadris usando peles. Olha tudo que ele viu. Ele viu a comunidade da época, tá? Ele descreve uma pira funerária, um enterro e 2 cães domesticados. Só para vocês saberem, a cultura madaleniana, isso é muito difícil de falar, cultura madaleniana foi uma cultura de povos na Europa Ocidental, ali na região da França, mais ou menos, entre 15.000 a 9.000 antes de Cristo. Tem nomenclaturas ali que eu vi na internet que fala que é 17.000 a 12.000. Antes de Cristo, olha o tempo que tem. E esse médium pegou a lança, que é daquela época, e teve a visão do povo da comunidade ali, naquela cultura, o que eles vestiam, viu essa pira de fogo com cães em volta. E aí o Jeffrey Goodman, que escreveu esse livro da arqueologia aí, que é arqueólogo, né? E ele considera que a psicometria de Osowiecki, validada pelas seguintes razões. Mulheres com quadris grandes são observadas nas estatuetas da Vênus madaleniana. Agulhas de osso associadas à cultura madaleniana podem ter sido usadas para costurar roupas de pele. E o homem barbudo em A Pira Funerária pode ter sido um dos madalenianos barbudos encontrados representados na arte rupestre madaleniana. Então, artefatos arqueológicos, pinturas rupestres da época confirmam o que o médium viu através da psicometria tocando na lança. Então, é uma das provas da existência da psicometria. Olha que interessante isso. E aí a gente tem aqui o André Luiz, lá nos domínios da mediunidade, ele fala assim, na verdade aqui quem fala é Hilário, né? Cada objeto, então, pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele, e um registro de fatos da natureza. Então, os objetos podem estar impregnados dessa energia mental e revelar coisas através da psicometria para nós. Olha que interessante isso.
Disso, a gente conclui o seguinte. Lembra quando a gente falou da fixação mental? Lá no capítulo 6 da apostila, a gente falou lá atrás, quando a gente estava falando lá do animismo, né, que a fixação mental, ela influencia nos sonhos que a gente tem, lembra de a gente falar disso? E a gente falou também da fixação mental quando, vamos ver se vocês vão lembrar, o caso de uma médium que estava numa sessão de desobsessão e ela, de repente, começou, quando o marido dela, de outra reencarnação, se aproximou, ela sentiu uma facada no abdômen, e ela começou a gritar de dor. E aí o André ficou assim, mas não tem ninguém ali, não tem nenhum espírito com faca para ela se conectar ao espírito, sentir a dor do espírito. Não tinha. O que era aquilo? Reminiscências da memória dela, da fixação mental que ela tinha, desse processo que ela desencarnou quando ele assassinou ela na última reencarnação. Lembra da gente falar desse fato? Então, a fixação mental, ela nos liga de uma forma muito intensa ao objeto do seu pensamento ali, que pode ser uma pessoa, pessoas, como podem ser objetos, coisas, tá? Você pode fixar sua mente em alguém ou em algo. Se você, igual eu falei, aquele objeto que tem valor sentimental para você, você está emanando energia mental nele. Então, aquele objeto vai carregar aquela energia sua. Roupas, joias, objetos de valor, objetos que nem têm valor, mas te lembram alguém do seu passado, né? Então, a fixação mental, ela é perigosa, a gente tem que tomar cuidado, e ela é muito mais comum do que a gente pensa. Muito mais comum do que a gente pensa. Quer ver um exemplo muito comum de fixação mental? Aquele amigo que você tem que, de repente, te decepcionou. Aquela pessoa que você não tira da cabeça e você não conforma. Por que fulano fez isso comigo? Você acorda pensando no fulano, dorme pensando no fulano. Isso é fixação mental. Isso está te conectando diretamente àquela pessoa, pelo ódio, mas tá. Entende? Já viu aquela pessoa que fala assim, vou no açougue agora. Mas Deus me livre de encontrar com aquele peste. Qual que é a primeira pessoa que ele encontra? O peste. Por quê? Conexão. Fixação mental, se conectou. E aí, o outro instintivamente vai para o mesmo lugar e encontra. O ódio nos liga muito mais do que a gente pensa, tá? Às vezes nos liga até mais do que o amor, tá? Então, cuidado com esse negócio de ódio, cuidado com esse negócio de fixação mental, tá? Então, a fixação mental é um dos processos, é um principal processo que propicia a leitura da psicometria nos objetos, né? Que nem pessoas que têm objeto, tem que sair de casa, tem objeto. Eu tinha um amigo meu que ia assistir jogo, se ele não colocasse o controle de um jeito no sofá, coisa assim... O time dele não ganhava. O time não ganhava. Versão Olha na danada, né? moça do espelho, não é? Vamos falar sobre ela hoje, agora, daqui a pouco. Que é um objeto que tem maior fixação mental que existe no mundo, o rei da fixação mental. Esse, para fazer psicometria, assim, todo mundo carrega. O tal do celular. Se você sai sem celular, parece que você está pelado, né? É o tal que tem o tal da fixação mental. E adolescente, então, imagina. Você não, Dri? Nem celular eu trago. O celular, facinho do espírito saber o que você fez, onde você teve, o que você estava vendo. O celular, está lá, impregnadaço com a sua fixação mental. André Luiz, de novo. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos e, por elas, provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. Olha isso. Se é uma fixação mental,
Se é algo que te liga ao ódio, à vingança, Você faz e depois que a pessoa vai conectar naquilo e vai sentir todo o peso daquela vibração negativa. só cai a ficha depois de fazer besteira. Né? É, infelizmente, né? Não é que ele não sabe o que está fazendo, mas aí fica. Vamos ao caso do espelho, que a nossa irmã nos lembrou aqui. Ó. Vamos ler. Quem quiser me acompanhar, está na apostila, começa no finalzinho da página 96, tá? Um caso que está lá no capítulo 26 do livro Domínios da Mediunidade, que o André Luiz vai citar um exemplo aí de caso de fixação mental que propiciou a psicometria, tá? Vamos lá. O caso da moça solitária. Ao lado de extensa galeria, 2 cavalheiros e 3 damas admiravam um singular espelho, junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada, com expressão de grande tristeza. Uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza da moldura, e a moça, na feição de sentinela, irritada, aproximou-se, tateando-lhe os ombros. A matrona tremeu involuntariamente sob inesperado calafrio e falou para os companheiros: aqui é um estranho sopro de câmara funerária, é melhor que saiamos. Confiou-se o grupo a manifestações de bom humor e retirou-se, acompanhando-a no outro rumo. A entidade, que não nos assinalava a intromissão, pareceu-nos contente com a solidão e passou a contemplar o espelho sob estranha fascinação. Aulus acariciou-a de leve, tocou o objeto com atenção e comentou: anotaram o fenômeno? Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem sob nosso exame é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se educasse as suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça que ainda se apega a ele desvairadamente. Receber-lhe-ia as confidências, conhecer-lhe-ia o drama íntimo, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental, senhoreando-lhes as imagens. Hilário, incapaz de sofrear a curiosidade que nos esfogueava o cérebro, indagou sobre a moça. Que fazia ali naquele túmulo de recordações? Por que se interessava com tanta ânsia por um simples espelho sem maior significação? O assistente, como quem já esperava por nosso inquérito, respondeu sem pestanejar: toquei o objeto para informar-me. Aí está a psicometria. Quando o Aulus toca o objeto, ele faz a leitura psicométrica do espelho, tá? Este espelho originalíssimo foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses exilados no Brasil ao tempo da França Revolucionária de 1791. Menino ainda, aportou no Rio e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetavam projetos de casamento, depois da mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira, animada com os sucessos de Napoleão na Europa, deliberou o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Despediu-se da noiva e lhe implorou guardasse a peça como lembrança, até que pudesse voltar e serem, então, felizes para sempre. Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Depressa esqueceu responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continua a esperá-lo. Olha só, Estácio. O espelho é o penhor da sua felicidade. Imagina a longa viagem que terá feito no tempo, viajando como sendo propriedade sua, vigiando como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse, por fim, repousar no museu. O assunto, aventei aqui, no caso André Luiz, né, preocupado, compele-nos a refletir sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas. Sim, sim, ponderou o assistente.
A influência não procede das joias, mas sim das forças que as acompanham. Hilário, que meditava a lição maduramente, considerou: se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo, de certo, atalhou o instrutor, arcaria também com a presença da moça desencarnada. E seria justo isso? Aulos esboçou leve sorriso e obtemperou. Hilário, a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse. Quem? O moço, que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura, ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Reencarnados, hoje ou amanhã, possivelmente um dia, virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira no resgate do débito contraído. Mas não podemos aceitar a hipótese de que a jovem desencarnada ser atraída por algum círculo de cura, desembaraçando-se da perturbação de que é vítima? Sim, concordou o orientador. Isso também é possível. Entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Todos os problemas criados por nós serão resolvidos, se não por nós mesmos. Isso está lá no capítulo 26 do livro Domínios da Mediunidade. Quando a gente vê, tipo assim, ela tá ali, o cara sempre interessou por ela. Aí ela tem culpa indiretamente. Porque qual a culpa dela de separar do coração? A questão não é a culpa. A questão ali não é culpa. A questão ali é a fixação mental. Então, você viu como eles então, ou ele fez a promessa, ou ela que separou os dois. Ela separou entre aspas, porque, tipo assim, separou, entendeu? Então, o que ele... Casados, porque ela sabia, não tinha um compromisso, que ela sabia que ela tenha feito algo para ele ficar com ela, não ir embora. Só se eu ouvir isso. O débito aí é dele. Mas, então, por isso que ele falou que, provavelmente, ele ou ela, a companheira dele lá da França. A outra lá da França. Porque ela, a outra lá da França, qual que é a culpa dela? Ela tem uma culpa... Olá, tudo bem? Boa noite. A culpa dela, no caso, é uma culpa indireta. Porque ela, sem saber, afastou os dois. Entendeu? Mas ela foi objeto disso. Né? Com certeza, quando isso acontece, Vilma, é porque já tem uma relação entre esses espíritos há maior tempo. Entende? Essa relação entre os três ali já vinha de outras eras, que culminou nessa história, na última reencarnação citada aqui, nesse momento. A moça do espelho, ela não tinha culpa, ela tinha o problema da fixação mental, o problema dela era esse. Ela ficou tão presa àquela promessa, né, que ela se tornou vítima dela mesma. Porque ela que fixou sua mente naquilo, naquele presente, naquele espelho, esperando o retorno, mesmo depois de desencarnar. Né? Era um museu, esse espelho estava exposto no museu. Tanto é que no começo, chegou um grupo de pessoas ali, estava admirando o espelho. E ela, como estava presa ao espelho, a moça desencarnada, a médium sentiu a presença. Ela tocou no ombro da médium para afastar ela, a médium sentiu e saiu fora. Né? Então, era um museu de exposição mostrando ali antiguidades. Né? E esse espelho, como era muito bonito, tinha uma moldura muito bem trabalhada, ele fazia parte do acervo do museu. E ali é onde fez todo o estudo. Você viu? Olha o processo da psicometria. Quando o Wallace toca o espelho, ele vê toda a história, como se fosse um filme. Entendeu? Sabe que você está vendo um filme, que o filme vai contar o que aconteceu do personagem, volta no tempo? É como se fosse aquilo. Ele fala das imagens que ele foi vendo. Ele foi vendo o casal se aproximando, tendo os primeiros encontros, se tornando amantes, as promessas de amor eterno, o preparativo para o casamento, a saída do noivo para a França. Ele viu tudo, como se fosse um filme. E ele viu isso por quê? Porque ele conseguiu acessar
as memórias que estavam impregnadas no espelho. Entendeu? Fala, Vinícius. Deixa eu te falar um caso clássico, assim, até de psicometria. Aquele caso da boneca da Annabelle. Seria um caso, não seria? Eu não vi o filme, eu não Não, mas sei. eu tô te falando assim, que ela tem toda uma restringe lá ela no local, sabe? Será que, tipo, eu acho que eu creio que é mais igreja católica, não sei, parece que restringe. Eu também não vi, mas eu lembrei desse caso, sabe? Eu não sei, a boneca que sai matando o povo, é? Não, ela tem tipo, uma maldição, como se fosse isso, uma assim, é uma Uma maldição. maldição. Tem uma maldição impregnada mesmo, Mas sabe? não, é o espírito ruim que Isso. faz todo um ritual macabro. Aí esse espírito ruim fica no boneco. Aí ele sai matando Deus e todo Isso aí mundo. não tem nada a ver. Isso é muito ficção, porque não tem como o espírito animar um objeto dessa Não, forma. tem Ele esse existe aspecto. mesmo. Ele existe, ele é trancado dentro da casa daquele casal que estuda mediunidade, que estuda casos mediúnicos na cidade. Ela é trancada mesmo, tá? E diz que ela tem, igual ele falando, que tem esse caso que a gente fala da fixação, que ela realmente tem essa energia malévola, essa coisa que, sei lá, deixa que você tem calor. Bom, se for isso, pode ser sim. Aí é uma psicometria. Talvez a dona da boneca Isso, fica ali eu com ia fixação pensar nisso. mental, igual aconteceu a menina do espelho aqui, que ficou presa no espelho. Não que vira, eu falo Né? mais nesse aspecto mesmo. Pode ser. Se for um caso real e existir algo que sinta, assim, essa energia, que alguém perceba, né? Aí teria que o médium de psicometria ir tocar nessa boneca para ver o que aconteceu. Aí ele conseguiria ver, né? Pode ser. Quantos espíritos, gente? Quantas pessoas que ficam presas ao plano material, desencarnam, não conseguem se desvencilhar da matéria e fica presa na casa, né? Presa às suas coisas. Quantas vezes a gente vê aqui nas sessões de obsessão, espíritos falando assim, estão levando as minhas coisas, estão tirando as minhas coisas da minha casa, estão me roubando. O espírito fica preso às coisas materiais. E isso é fixação mental. Agora que todos os museus do mundo carregados de energia. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Existe isso. Antiguidade. Existe essa coisa mesmo. Vamos nós comprar as coisas velhas. Leva os espíritos juntos. Espiritualeira. Assim, quando acabar a fixação mental, Mas é a fixação mental, não é o tipo assim. Esquecimento da peça pelos encarnados. pelas pessoas, pode ser desencarnado e encarnado. Se as pessoas esquecem daqui, vamos supor, se essa moça se desvencilhar do espelho, se livrar do espelho e esquecer dele, para de ter esse processo. Aí não se conseguirá mais acessar essas memórias, porque cessou a fixação mental, a energia mental do objeto dissipa, desaparece, entende? Tirou a lembrança, esqueceu, a energia mental que estava impregnada ali dissipa. E aí não tem como mais fazer a leitura. Então, se uma pessoa, a música, se uma pessoa compra um espelho desse e leva para casa, Certo. tá, você levou a moça junto. Levou a moça junto. Dói falou, leva a moça junto. Tá, influencia na vida do coisa, ou é só... Sim, pode influenciar. Pode influenciar, porque ela vai achar ruim das pessoas usarem o espelho, porque ela acha que o espelho não é dela. Como ela foi lá e tocou no ombro da moça para sair de perto. Então, se ali naquela casa nova que esse espelho foi, se as pessoas ali tiverem um padrão vibratório semelhante ao dela, vai sentir toda a influência negativa dela. Juro por Deus, eu vou tirar foto do treino. Já estou assustado, chegar lá em casa, lá não sei o que eu vou fazer. Vou chegar às 10 velas, não vou mais coisa velha, só coisa nova. Percebem que a fixação mental é um fator predominante para esse processo. E é um fator que nos prende ao objeto, né? Tem fotos da minha vozinha, né? Que ela já psicografou aqui dentro. Sim. E assim, que era dela. Interessante, né? Pode ter.
Pode. Só que aí, gente, Tá, né? qual que é o inverso da fixação mental? Então, tem que ter um motivo. Aham, tem que ter. Tem que ter. Ela tem que estar presa aqui. A famosa cristaleira da vovó pode ter uma fixaçãozinha mental ali. Tem uma Sabe? colega minha lá Esse prato que no nunca colégio, usou, hein? É, aquela louca, aquele jogo de talher, 1900 bolinhas, Se usar. entendeu? Pode ter, viu? Pode ter. tem uma colega do colégio, ela é cunhada dessa minha colega. Eu fiquei interessada na bebedeira, mas até hoje ela não me deu endereço. Ela falou que morreu uma parente dessa cunhada dela e tinha uns móveis de madeira. E ela levou esse móvel, a cunhada dela levou esse móvel. Aí começou a acontecer um monte de coisa, aconteceu uma coisa. Aí eu sei que ela foi numa bezendeira e a bezendeira falou para ela que eram os móveis. Aí falou, porque os móveis, papapá, que ela teve que tirar os móveis da casa. Aí eu pedi para minha colega me dar o endereço da bezendeira, mas ela não me deu. A vendedeira tinha o dono de ver. Gente, já que a fixação mental causa, né, todas as consequências, qual que é o contrário da fixação mental? Vocês podem imaginar? Seria o contrário da fixação mental? A fixação mental pode ser muito complicada, né? Uma vez eu atendi um espírito lá na casa do Jardim, ele era um filósofo, e morava numa casa batida, assim, e tinha o canto dele da filosofia, que era um quarto, com mesa, com alguma coisa. Ele estava preso lá há mais de 300 anos. Nossa! E ele via o ambiente do mesmo jeito. E existia uma coisa muito complicada, porque a casa já tinha passado por outras gerações, mas todo mundo conservava aquele quarto do jeito que era, com o mínimo que era uma cadeira e uma mesa. Acontecia um fenômeno, que as pessoas passavam, andavam naquele quarto, aquela Decidiu mesa, deixar. aquela cadeira, e decidia deixar lá. E ele estava lá preso, na época que eu fiz as contas, ele estava preso lá mais ou menos 300 anos. Nossa! Certo. E ele não saía do quarto, ele só ficava no quarto. Ficava lá, no cantinho da No filosofia. canto da filosofia dele. Tá vendo? Aí, a forma que a espiritualidade encontrou foi de fazer ele sair do quarto, ele olhar a casa fora, e aí ele ficou absolutamente desorientado, porque parece que foi um processo de ir lá na casa e ele olhar o resto da casa, porque aí tinha televisão, tinha programa gás, tinha um monte de outras coisas, e ele desesperou e falou que estava enlouquecendo. Porque ele coitado. tinha certeza absoluta Que ainda ele era- estava na época dele. Não, que ele era dono da verdade. Que aquilo que ele estava vivendo ali era a verdade absoluta. Uhum. Então, é uma situação complicada, porque É. a pessoa pode ficar presa nisso aí, sem permitir que ninguém chegue perto dela, muito, mas muito. Ué, é o caso da moça do espelho aqui, 1791, né? Acho que sim, 1700, século você XVIII, caracteriza a situação. Morreu, refaz, É igual a moça do espelho. A moça do espelho aqui. 1791, século XVIII. Ela estava centenas de anos presa no espelho. Mas esse livro é de que ano? Oi? Esse livro Funcionários é de que ano? Ele acho que é 49, 44. Mensageiros, né? No século passado. 1900 e alguma coisa, 50, por aí. Todos os encarnados têm que reencarnar? Todos os encarnados? Não, nós encarnados. Todo mundo tem que... Sim. Existe prazo de porque eu já li o livro lá, o cara fica 300, 400 anos sem coisa, fica. Dependendo da situação da pessoa. Quer mais. E menos também. E menos também. Tem gente que quase que reencarna de imediato, dependendo da permissão que tiver. E tem gente que fica preso. E ele reencarna por bem ou por mal. Ou ele vai de livre espontânea vontade, ou ele é obrigado a ir. Ele vai quando ele tiver a permissão de reencarnar. Então, O mas merecimento de Mas se ele reencarnar. quiser ir, ele vai.
Sério, o cara que está lá no umbral e não tem, e quer você pegar coisa lá, ele vai ter que ir, não tem escape. Depende da situação. Depende da situação. Os animais, por exemplo, eles não têm livre-arbítrio. É quase que automático. Nós, seres humanos, que já temos um pouco de livre-arbítrio, nós podemos prolongar ou abreviar esse espaço de tempo entre uma reencarnação e outra, dependendo das nossas escolhas, da nossa aceitação, da nossa fixação mental, entendeu? É muito variável de pessoa para pessoa. Mas se nós não temos muitas reencarnações para evoluir, temos. Muitas. E é uma situação que a espiritualidade organiza as coisas, o que é mais interessante para a pessoa. Se é um espírito que já tem uma lucidez e que desencarnou, vai continuar agindo, trabalhar, fazer um monte de coisa, pode ser maior. Mas existem pessoas que não têm nada para elas fazer como desencarnado, tá? Em função da condição delas. Então, ficar desencarnada há muito tempo é só perder tempo, porque não tem nada que ela possa evoluir. Então, ela reencarna, porque reencarnado é a forma que existe da pessoa aprender alguma coisa. É meio que um empurrão, né, que você está falando. Mas- Sofre um empurrãozinho. Mas se, por exemplo, eu vou para lá e goda lá. E aí? Eu sou obrigado Vou para lá e o quê? e gostar. Você vai E gostar. Vai dormir. Você nunca vai... Você vai ficar estacionado um tempo. Mas vai chegar uma hora que você não vai aguentar aquilo mais. Você vai querer melhorar, entendeu? Chega uma hora que... E, detalhe, agora que o planeta está passando esse processo, aí nós estamos sofrendo uns empurrãozinhos aí. Está tendo uns empurrãozinhos aí. Tem muitos espíritos trevosos que estão lá nas zonas umbralinas, nas zonas abissais, há muito tempo, há milênios, que já estão sendo convidados a reencarnar justamente para ter uma última chance, para ver se eles vão conseguir ficar aqui ou não. Muitos já foram, muitos estão reencarnando para ter uma segunda chance. Pode ir também para um outro planeta mais atrasado. Aí Pode não, vai. Diz a lenda que 1/3 da população vai ficar. né, Jesus? Então, meu pai. Falando em rezar, o contrário da fixação mental é a prece. Prece. Aqui, como a gente falou da psicometria, envolveu a questão da fixação mental, que é muito séria, e muitas vezes ela nos traz consequências muito dolorosas. A gente também tem o lado contrário da fixação mental, que é a prece. Chegou uma hora agora, um momento agora, no curso, que a gente vai falar da nossa capacidade de evocar, de chamar os espíritos. Mas antes de falar dos espíritos, vamos falar na nossa capacidade de nos conectar ao que há de mais sublime no universo, que é Deus. E a ferramenta que faz, que possibilita que a gente faça essa conexão com Deus, se chama prece. Então a gente precisa entender a importância e o poder dessa ferramenta, que muitas vezes, e a grande maioria das pessoas, ignora e descarta e acha que é bobeira, que é apenas uma coisa de crença religiosa. Só que a prece, ela está muito além de uma crença. Ela está ligada à fé, não à fé religiosa. Há uma fé que vai além de qualquer religião. A fé verdadeira, que é aquela crença plena de que vai dar certo, de que vai acontecer. Aquela certeza que você tem quando você está diante de um desafio e você sabe que você vai superar ele. Sabe, já aconteceu isso com você? De você estar diante de um desafio e não está fácil, está um desafio bem complicado, mas algo dentro de você fala, eu vou vencer. É dessa fé que eu estou falando. Dessa crença inabalável de que vai dar certo. E é essa fé verdadeira, essa crença, esse saber que vai dar certo, é essa fé que Jesus falou, que é do tamanho de um grão de mostarda que pode mover montes, é ela que nos conecta diretamente a Deus através da ferramenta da prece. Então,
Vocês vão ver agora, tecnicamente, quanto a prece é poderosa e fundamental. Então, vamos lá. Kardec, do Livro dos Médiuns, no capítulo 25. Fluido universal é o veículo do pensamento, como o ar é o do som? Pergunta, né? O fluido universal é o veículo do pensamento, como o ar é o do som? Isso a gente já aprendeu no curso, caiu até na prova, né? Sim, com a diferença que o som não pode se fazer ouvir senão em um raio limitado, muito limitado, ao passo que o pensamento atinge o infinito. Ou seja, a gente aprendeu que quando nós emitimos um pensamento, esse pensamento vai propagar, porque ele é energia, e como ele propaga? Como ele é levado adiante? Pelo fluido universal. Fluido universal, que é o fluido que conecta todas as coisas do universo, não é só aqui na Terra. Portanto, um pensamento emitido, ele pode alcançar o infinito. Você pode se conectar a algo ou a alguém que pode estar em outro planeta, facilmente através da força do pensamento. Quem vai carregar esse pensamento? Fluido universal, como o ar carrega o som. Só que o som é limitado. O fluido universal não. Por isso, a prece nos conecta em quem? Em Deus. Por quê? O pensamento forte, carregado de muita fé, de muita força, de emoção, de sinceridade, aquele sentimento puro e sincero, aquele desejo ardente de que aquilo aconteça. Quando você emite aquele pensamento carregado desse sentimento forte, essa força vai conseguir impulsionar esse pensamento, essa energia de pensamento, através do fluido universal em direção ao seu objetivo. E vai atingir o seu objetivo. E é capaz de te conectar diretamente a Deus. Porque nós estamos fazendo com que a nossa energia mental, que é capaz de impregnar num objeto, propague-se ao universo até chegar ao maior de todos, ao Criador. Vocês têm noção da força, da capacidade disso? Por isso, o poder da fé, ele é absurdo, ilimitado, quando essa oração, quando essa prece sai diretamente do seu coração. Quando você faz aquela oração fervorosa, não precisa ser algo decorado. Aquela hora que você se conecta com Deus de uma forma muito íntima e muito intensa. Aquela hora que você coloca todos os seus sentimentos mais sinceros naquilo que você está pensando. Que pode ser num obrigado, meu Deus. Ou o desejo da melhora de alguém enfermo. Ou o desejo que alguém supere algo muito desafiador na vida. Ou o desejo que a guerra cesse no planeta. Desde que isso seja do coração, isso vai ter um resultado. Tá, mas espera aí. Você está falando para mim, então, que se eu orar com muita firmeza e sinceridade no coração, eu vou fazer a guerra acabar? Lembre-se, nós não podemos superar os desígnios de Deus. Tá? Nós não temos esse poder. Se Deus determinou que algo aconteça, por exemplo, minha mãe está nos momentos derradeiros, e está no plano reencarnatório dela, que ela precisa desencarnar daquela forma, porque é uma provação, uma expiação que ela planejou para ela, para o crescimento dela. Então, assim, eu vou pedir para que ela se livre daquela doença. Eu vou pedir para que ela se cure. Com toda a minha intensidade, com todo o meu amor. Porém, se está nos desígnios de Deus que ela desencarne daquela forma, não é porque eu estou orando que ela vai deixar de desencarnar daquela forma. Porém, a minha oração sincera vai ter, sim, o poder. Qual que vai ser o poder? Não vai tirar ela do processo, porque ela precisa passar pelo processo. Mas vai amenizar o processo. Vai diminuir o sofrimento. Vai acalentar.
vai consolar, vai aliviar, vai auxiliar. A pessoa que estava encarnando estava muito cheia de dívida. E alguém pediu para ficar. Então, o tempo dele aumentou alguns dias para poder ele resolver a família dele. Então, ele ainda aconteceu isso. Foi atendida, ela pediu. A pessoa teve um tempo a mais. Aí deu um tempo a mais. Da mesma forma, pode acontecer o contrário. Aconteceu comigo. Eu tive um tio que desencarnou com câncer, pulmão, metástase no cérebro. E teve um dia que eu fiz uma oração muito forte dessas aqui. Dessa de ir em encontro com Deus mesmo. Eu fiz uma oração muito forte, do fundo do meu coração, não pedindo para sarar, não pedindo para acontecer um milagre, para ele voltar, mas que Deus aliviasse suas dores. Porque eu sabia que era um processo que era de difícil. O cérebro dele já estava tomado pelo câncer. Quer dizer, como é que volta? Fisicamente é impossível. Nada é impossível para Deus. Mas fisicamente, pela ciência, é impossível, né? Então, eu sabia da gravidade do estado dele. Eu fiz uma oração muito forte pelo meu tio, pedindo que Deus abreviasse sua dor. Se fosse para que ele se livrasse da doença, que fosse o quanto antes. Se fosse que ele se livrasse da dor, do sofrimento, que fosse o quanto antes. E na mesma semana ele desencarnou. Teve um caso de uma senhora que a gente conheceu aqui na casa, há um tempo atrás. Naquele processo da pandemia, foi até na transição, a gente estava no outro imóvel, veio para cá, e todo aquele processo de pandemia acontecendo, teve uma senhora que estava fazendo tratamento aqui na casa. E aí, com a pandemia, ela desencarnou. Passado uns 3, 4 meses da desencarne dela, a gente recebeu uma mensagem dizendo que, eu não lembro totalmente da mensagem, mas em resumo é isso, dizendo que estava planejado para que ela ficasse quase 10 anos vegetando. Pelo mérito dela, por tudo que ela veio, pelas escolhas que ela teve na vida dela, as pessoas que ela ajudou, a caridade que ela fez. E as orações e o auxílio que ela recebeu da casa, ela recebeu a bênção de desencarnar com 3 meses. Percebe? Ela tinha que desencarnar. Ou ela ia sofrer 10 anos vegetando numa cama, e ela recebeu a bênção de desencarnar em 3 meses, sair desse sofrimento. Porque, por mérito dela, pelas orações que ela recebeu essa bênção de se livrar do sofrimento. Então, tá vendo? Nós não podemos ultrapassar e superar o que Deus determina. Mas nós podemos contribuir com as pessoas, aliviando, consolando, levando para elas um amparo, diminuindo a dor delas através da oração sincera, da prece sincera, verdadeira, né? Então, tudo isso vai depender da força do pensamento. Vamos recapitular aqui. O que a gente falou agora há pouco? A gente falou de fixação mental, que a força do pensamento, conectando a gente a algo material, a um vício, a uma falsa esperança, ao ódio, nos conecta aquilo e nos traz graves consequências. Por outro lado, usando essa mesma força do pensamento, não para nos conectar a algo que nos prende, mas para nos elevar a Deus, a gente se liberta. Percebe o antagonismo entre os dois, fixação mental e oração? Fixação mental prende, nos coloca num ponto fixo. Prece, oração e fé nos eleva, nos faz expandir, nos desprende das coisas e das pessoas e nos conecta a Deus. Então, qual é a forma mais eficaz de você se livrar de uma fixação mental? Oração, prece.
prece sincera. Ali, voltando no caso da moça do espelho, processos de orações, preces sinceras para ela, para o noivo dela, né, para o amado dela lá, e a companheira também dele, preces sinceras da família, das pessoas, vão auxiliar ela aos poucos aí, desconectando, se desvencilhando dessa fixação mental, até que ela possa se libertar daquele espelho. Entende? A prece sincera numa sessão de desobsessão ali, onde você está acolhendo o espírito, igual a dona Sandra falou aqui, do espírito preso na salinha da filosofia, uma oração sincera para ele, o desejo de auxiliá-lo, de acolhê-lo, de ampará-lo, fazendo ele entender e enxergar a realidade à volta dele, para que ele se desvencie daquela fixação mental e receba o auxílio necessário, até que ele mesmo possa um dia começar a orar e assim se elevar e se desprender de vez daquela salinha, daquela prisão que é a salinha dele, de 300 anos. Né? Então, a prece tem uma força gigantesca. Olha só que Kardec continua nos ensinando. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre aliviado. A prece sincera, ela sempre tem um resultado. Sempre. Sempre vai ter um resultado. Tá? O infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. Olha o benefício duplo para a pessoa que você ora. Primeiro, ela está recebendo aquela vibração de amor, de sentimento sincero, que vai aliviar um pouco a dor, que vai amenizar o sofrimento dela. Segundo, a prece que ela recebe pode, em algum momento, fazer ela entender, ela se tocar da realidade e vir um arrependimento. E quando o espírito está preso numa fixação mental e ele finalmente se arrepende, ele abre o leque para receber a ajuda da espiritualidade superior. Essa é a chave para os espíritos serem resgatados dos sofrimentos que eles se encontram. Seja nos resultados de suas fixações mentais aqui na Terra, seja nas zonas umbralinas. Como que o espírito é resgatado das zonas umbralinas? Da lama lá do umbral? Ele só consegue ser resgatado quando ele finalmente se coloca numa situação de arrependimento sincero. Ali ele abre o coração para que ele vibre numa faixa um pouco mais alta e se conecte e aceite a ajuda da espiritualidade superior. Então, até nisso a oração é capaz de ajudar. Né? Continuando, esse texto de Kardec, está lá no capítulo 2, do Livro dos Espíritos, no item 664. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se, por seu turno, ele ajuda com a sua boa vontade. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai, antes de espíritos sofredores, espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe a esperança. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que sereis culpados, não o fazendo por aqueles que mais necessitarem. Olha o que ele fala nessa última frase. Primeiro, nos mostrando o exemplo de Jesus. Senhor, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. A prova maior do amor de Jesus, né? Está ali, nesse momento que ele fala essa frase. Morrendo, desencarnando na cruz. Nos mostrando, nos ensinando o poder da prece. E aí ele fecha falando: culpados serão os que não orarem pelas pessoas necessitadas. Quando a gente
tem ódio de alguém, quando a gente se decepciona com alguém, e a gente não ora por essa pessoa, a gente tem culpa. Pensa na gravidade disso. Pensa, Kardec. Kardec. Mas eu não vi também, fala. Perguntar para a pessoa. Eu sou boa, eu não faço bem, mas eu faço bem. Não, só de não. Aí a pessoa respondeu, só de não ter o ponto, eu já faço não. Por que o mal predomina no Ele mundo? não faz mal para ninguém, mas só de. Não fazer o bem já é o mal. Por que o mal predomina no mundo? Por culpa dos bons. Porque os maus são audaciosos e os bons, a maioria das vezes, preferem não fazer nada. São omissos. Os bons são omissos. A gente tem que ser ousado no bem, gente. Se não pode fazer nada fisicamente, ora. Tem uma passagem que aconteceu comigo que foi assim, uma lição, eu estou começando a aprender isso, porque eu ainda tenho muito que aprender ainda. O puxão de orelha vem muito ainda. Eu estava no trânsito é uma beleza, né? Fazendo uma rotatória, vem um abençoado de moto, e esse abençoado me ultrapassa entre o meu carro e o meio-fio, que tinha menos de 30 centímetros. Eu não vi o abençoado chegar. E o abençoado passou zunindo, eu levei um susto danado, quase que eu derrubei o abençoado. Claro que o meu primeiro impulso foi de abençoar ele ainda mais, né? Com aquelas palavras maravilhosas. Só que a hora que eu comecei a pensar em mandar ele para aquele lugar, aí eu ouvi assim, ao invés de xingar, ora por ele. Ele precisa da sua oração, não do seu xingamento. Aí eu me encolhi na minha pequenez, continuei dirigindo, respirei fundo e fiz a oração. Ao invés de xingar, ora por ele. Ele não precisa do seu xingamento. Precisa da sua oração. Mas aí o seu anjo na guarda ali, ó, o meu não tem anjo na guarda. Não parece. Eu não tenho anjo da guarda. Essas coisas Faz vai. tempo que eu pensava, na hora que eu vi, eu xinguei. Pois é, Ou é. né? Pegou um caminhão para ver o que fazer. Tudo estava bom. E teve uma turbulência. Isso eu estava lendo esse semana. Tem lá no filme, né? Que mostra também. Tem no filme. Aí ele começou, ai meu Deus do céu. Foi gritar também, né? Gritar, chorar, rezar, Eu- né? Parece o André Luiz, aí fala, que é isso? Foi Emmanuel. Emmanuel. Morre com educação. Morre com educação, morre calado. Ficava Faz uma oração, então. orando os outros, morre com educação. Aí, gente, a gente conclui o seguinte: o resultado da prece, olha a importância. Tá, o resultado da prece para aquela pessoa que a gente está orando, eu já falei aqui. Ela vai receber um alívio, no mínimo, um alívio. E para quem ora? Primeiro ponto, você está fazendo a caridade, levando auxílio e consolo para aquela pessoa que você está orando por elas. Se no caso for uma pessoa que está desejando. Beleza. Então você está aliviando a dor de alguém. Isso já é muito importante, muito sério. E o que a gente ganha em troca? Quando a gente ora, a gente joga o nosso padrão vibratório aonde? O mais alto que a gente consegue. E jogando o nosso padrão vibratório lá em cima, a gente vai sintonizar com o quê? Com um obsessor? Claro que não. Quando você ora, elevando seu padrão vibratório, você vai vibrar na maior faixa, mais alta que você consegue. E ali você vai sintonizar com espíritos e pensamentos de pessoas que também estão vibrando em oração. Se conectando com essas vibrações sublimes, você ao mesmo tempo vai estar também recebendo orações, pensamentos positivos,
se conectando com espíritos de alta categoria, que estão vibrando nessa faixa mais alta, recebendo deles esses pensamentos sublimes que vêm de volta para você, te refazendo, te curando, te abençoando. É um bumerangue. Via de mão dupla. Você manda aquela oração sincera, vibra num padrão vibratório mais alto, vai lá, faz o bem para alguém e ainda recebe de volta todo aquele bem que você está desejando para a pessoa, por estar vibrando num padrão vibratório mais alto. André, fazer o bem faz. Fazer o bem, aqui eles fazem o bem faz. Percebe? Olha o quanto de benefício você está causando. Não só o objetivo da sua oração, mas até mesmo para você. Para si mesmo, vibrando com a oração sincera, com a fé verdadeira. Olha o benefício. Resultado em dobro, vai e volta. Já viu aquela frase famosa? Sempre fica perfume as mãos que oferecem flores. Ao orar por alguém, você está beneficiando essa pessoa e, em troca, você está sendo beneficiado. Sempre fica perfume nas mãos que oferecem flores. A oração, gente, tem que ser um hábito frequente, constante, e eu não vou dizer diário, permanente. A gente tem que ter o hábito de orar a todo instante, por que não? Se eu vou fazer algo importante, eu vou orar para me conectar com bons espíritos, com boas energias, para que eu consiga realizar aquela tarefa. Se eu estou diante de um desafio, eu vou orar para Deus me iluminar, me mostrar um caminho, uma resposta. Se eu estou diante de uma situação boa, que eu estou feliz, por que não orar para agradecer por essa dádiva? Se eu estou diante de alguém em sofrimento, por que não orar por ela? Para que elas amenizem sua dor? Ore sem moderação. O tempo todo. Quanto mais você orar, mais você vai se curar. Ora que melhora. Ora que melhora. E aí, pegando André Luiz agora, no Missionários da Luz. Olha o que André Luiz fala, gente. Isso é lindo demais. A prece é vibração, energia, poder. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. O espírito pode emitir raios de espantoso poder. Os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração como devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Literalmente, você se conecta a Deus quando você ora uma prece sincera. E aí, eu relembro uma frase do Chico. Essa frase é de tocar o coração. Quem ora com sinceridade, a prece verdadeira tem o poder de rasgar o céu. A prece verdadeira tem o poder de rasgar o céu. É lindo demais, gente. Se alguém em algum momento falar para você assim, nossa, eu orei por você. Seja muito, muito grato. Porque o maior presente que você pode ganhar de alguém é a oração sincera. Não tem presente melhor que esse. Imagina.
Se alguém que viu o filme Nosso Lar 2, Mensageiro, ele aborda esse tema de uma forma linda. E ele mostra esses raios de luz que sobem quando a pessoa entra numa oração sincera, rasgando o céu mesmo, indo em direção às esferas mais altas, que extrapolam a nosso padrão vibratório da esfera terrestre, que alcançam planos superiores da espiritualidade, que nos conectam de verdade a Deus. Por isso que Chico falou que rasga o céu. Ultrapassa os limites da nossa localização vibracional na Terra. Atinge planos muito superiores, muito maiores do que nós. Nós podemos nos conectar a isso. Pela prece sincera. Esse é o poder da oração. Quer se curar? Ora. Quer melhorar? Ora. Hora que melhora. Ora que melhora. Não tem melhor hábito do que a oração. Gente, é verdade, a prece pode te curar. Quantas vezes você vai numa casa espírita, ouviu falar, ou você mesmo às vezes já foi numa situação em que ali, num tratamento espiritual, com alguém orando por você, você melhora imediatamente. Você sai da casa espírita assim, praticamente flutuando. Às vezes, dores físicas são amenizadas drasticamente, porque ali alguém orou por você, uma oração verdadeira e sincera. Então, esse é o verdadeiro poder da prece. Se não pode fazer nada por alguém, se não tem como mesmo você fazer nada, falar, fazer, ora, não tem melhor presente que você dá para uma pessoa do que uma prece sincera. Faça disso seu hábito diário. Acorda e ora. A hora na hora de se alimentar, a hora na hora de descansar, a hora na hora de se higienizar, a hora na hora de dormir. Quantas vezes as pessoas chegam aqui numa situação de muita dificuldade psíquica, espiritual, e às vezes perguntam assim, tem lembrado das orações? Pessoa, Como é que a pessoa quer melhorar se ela só está vibrando no negativo? Só está vibrando na dor, só está vibrando no desespero, só está vibrando no sofrimento, no tormento. E ela não lembra de orar, porque a oração vai tirar ela daquele padrão vibratório e jogar ela lá em cima. Saber que você pode se curar? Põe a sua mão naquela parte que está doendo, pode ser peito, seu coração, e faça uma oração sincera. É um processo de autocura. Nós temos esse poder. E se tivermos o merecimento, seremos curados, sim. Seremos, sim. Diga, Pamela. Um exemplo que eu tive foi no mês de dezembro, que eu voltei com as crises de pânico em dezembro, né? E teve um dia que eu voltei com a taquicardia muito forte e eu entrei em desespero. Eu não sabia mais o que eu fazia, né? E parece que tudo que eu fazia, nada funcionava. E aí eu fiz uma oração muito forte. Nem imaginei que era tão forte assim, mas foi. E aí chegou na outra semana, isso foi numa segunda-feira. Aí na outra semana eu fui fazer tratamento. Aí o mentor do Léo sentou para conversar comigo, que eu fui para a maca no final do tratamento, e ele falou assim, tem mais ou menos uma semana que você fez uma prece muito forte. E nós estávamos todos trabalhando em outro lugar, né? Porque a gente sempre tem muitas tarefas para fazer, né? E aí o seu mentor, o seu anjo da guarda, que estava com você, saiu afoito atrás da gente, chamando a gente, porque você tinha feito um pedido muito forte. E assim, não comentei com ninguém, nem com o pessoal lá de casa na época, né? Então, assim, é uma dessas provas, né? Que a gente, na verdade, a gente que precisa ter, né? Os mentores não precisam de nada disso, né? Então, é uma dessas provas que, tipo assim, olha para
o mentor fala assim, mas como que você sabe, né? Aqueles que acreditam não acreditando ainda, aqueles que sentem espírito, mas fica na dúvida. É mais ou menos isso que acontece. Então, assim, eu já tive provas várias vezes do poder da oração nesse nível, de eu estar no desespero e eu ser acudida na hora. Excelente. Muito obrigado pelo depoimento. Você pode orar para agradecer, você pode orar para pedir, você pode orar para ovacionar, se conectar a Deus, seu anjo guardião. Por qualquer motivo você pode orar. Qualquer motivo. Sempre ore. Faça disso um hábito. Isso sempre vai te trazer benefício. Mesmo que seja pequeno, mas vai. Sempre vai. Alguma dúvida, pessoal? Pode falar, dona Aura. Muitas pessoas condenam o texto católico, né? Verdade. Alegando que é só uma repetição aleatória de palavras. Mas eu descobri que por menos concentrada que você esteja, no momento da dor, a forma, e eu acho que a Igreja Católica trabalhava nesse sentido, a forma de você sair da fixação do sofrimento, da dor e do mal, é você ficar repetindo, porque você tira a mente de lá. Verdade. Certo? Mesmo que ela não seja uma prece para arrancar o céu, mas ela vai te tirando devagarinho do inferno. Pelo menos um benefício mínimo ali vai ter, né? Obrigatoriamente você está forçando a sua mente a sair. Exatamente. É bem interessante. Exatamente. Tá vendo? Muita gente criticando. Aí, hoje Por isso que o Espiritismo fala que defende o respeito a qualquer religião. Né? E às vezes a pessoa, a gente vê a pessoa depois deles, e a gente sente que ela está lá profundamente instruída ali naquela situação, e que para ela faz diferença. Sim. Mas para quem não faz, Tem gente que faz ali, está repetindo as palavras, mas está sendo sincero. Muitos não, mas tem gente que faz com sinceridade. E mesmo que você não consiga, não esteja fazendo com sinceridade, só o fato de você estar fugindo de uma situação muito ruim, já é a mente. Com certeza. Já é a mente. Com certeza. Com certeza. Muito bem, pessoal. Então, para a gente encerrar, tarefinha. Seguinte, a tarefinha consiste numa leitura. A gente falou aqui da questão da psicometria, da fixação mental e do poder da prece, né? O capítulo 26 do livro Domínios da Mediunidade, Novos Domínios da Mediunidade, do Chico e do André Luiz, ali, se você ler ele na íntegra, você vai ver tudo o que acontece. Além da história ali da moça do espelho, tem outros casos ali, e ele explica bem detalhadamente essa questão da psicometria. Então, faça a leitura, porque vai complementar bastante essa aula que a gente fez sobre a psicometria, sobre a fixação mental, tá? Sobre a prece também, mas ali aborda especificamente a psicometria e a fixação mental, capítulo 26. Façam a leitura, tá? Que vai complementar e vai aprofundar ainda mais. Diga. Estou acompanhando estou lendo quando eu tenho tempo, mas eu estou ouvindo o áudio comentado do livro dos Domínios da Mediunidade em um canal que ele chama O Espírito da Lei. Você conhece? Já ouvi falar. Ele faz a leitura e faz os comentários de cada capítulo. Aí tem um vídeo por capítulo. Legal. É muito interessante porque, assim, ajuda a entender, às vezes, até melhor. Legal. Coloca lá no grupo para nós o link do vídeo desse capítulo. Tem vários, toda a série, né, do livro. A vida em Evolução. Evolução em 2 meses. Não, tem todos os livros, os 13 livros. Ah, sim, tem todos os livros. Tem toda a série lá, com todos os capítulos do livro, tem caso. Esse e de outros também. Interessante, muito interessante. Coloca lá pra gente depois. Ok, pessoal?
Então, vamos fazer nosso encerramento. Então, te convido agora novamente a respirar fundo, trazer o seu pensamento para o momento presente e agradecer. Agradecer por esse momento tão abençoado, momento que podemos compartilhar esse conhecimento tão importante para cada um de nós, sobre a força do nosso pensamento, sobre a força da nossa prece, da nossa oração verdadeira, da nossa fé verdadeira. Então agradeça do fundo do seu coração. E agradecendo, você novamente vai irradiando, expandindo novamente a sua luz interior, né? E expandindo a sua luz interior, a gente vai se conectando novamente uns aos outros, formando novamente aquela corrente maravilhosa de luz entre nós e a espiritualidade. Nessa conexão também nos conectamos a Ele, nosso grande amigo e mestre Jesus. E simbolizando ainda mais essa gratidão por esse momento tão abençoado de hoje, nós oramos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês. Que Jesus abençoe.